ao presente ato solene com a finalidade de prestar homenagem ao 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Tenho a honra de estar presidindo pelo 3º ano consecutivo este ato solene, o qual, em sua primeira edição, teve lugar na Casa de Portugal, num evento memorável que foi encerrado com a regência do maestro João Carlos Martins, regendo a Orquestra Jovem Baquiana. No ano seguinte, fomos brindados com a apresentação de outro gênio da família Martins, José Eduardo Martins, grande pianista, na sessão solene de 2008. E realizamos aqui este ato solene. Tentamos realizá-lo no plenário principal Juscelino Kubitschek, na segunda-feira. Mas o plenário estava ocupado para a realização de outra sessão solene, que foi solicitada logo em janeiro, correram na nossa frente. E quando nós tentamos, de qualquer maneira, negociar a transferência para uma outra data dessa sessão, não obtivemos sucesso. Restávamos fazer em outra data, mas ficaria muito distante do 10 de junho. Então, realizamos aqui, no segundo auditório mais importante da casa, que é o auditório Franco Montoro. E desde já anuncio, teremos a honra de realizar o ano que vem uma sessão solene inesquecível para homenagear o dia mais importante das comunidades portuguesas em todo o mundo, dia em que se homenageia também aquele que, ao lado de William Shakespeare, Luís Vaz de Camões, é considerado o maior poeta de todos os tempos. Vamos então iniciar a chamada das autoridades que integrarão esta mesa. Primeiro, nosso grande anfitrião de sempre, que é quem está, na verdade, nos recebendo por meio da Assembleia Legislativa. Para chamar o anfitrião, convoco Dr. Antônio de Almeida e Silva, presidente da diretoria do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo e ex-presidente mundial do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Uma salva de palmas para o nosso grande líder desta monumental nação, que é a nação luso-brasileira. Convido agora, com muito orgulho, o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, excelentíssimo doutor José Guilherme de Queiroz Ataíde. O secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, filho de portugueses, Dr. Antônio Ferreira Pinto, que é também representante do Ministério Público de São Paulo, procurador de Justiça, estava a caminho quando recebeu um chamado do excelentíssimo senhor governador comunicando um evento que provavelmente estará nos noticiários da noite. Está se realizando, meu querido Rezende, você que tantas vezes aí no choque presenciou um grande distúrbio na cidade universitária. E ele para lá foi deslocado às pressas, prometeu que para cá virá, de maneira que estamos aguardando o seu retorno, mas por enquanto vamos iniciar a sessão sem ele, porque estes fatos são considerados de força maior e de desfecho imprevisível. Chamamos aqui, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto representando o Poder Judiciário,
o também descendente de portugueses, excelentíssimo desembargador e professor doutor José Roberto Neves Amorim. Chamamos agora um importante representante da comunidade, ex-deputado estadual, presidente do Memorial da América Latina, excelentíssimo doutor Fernando Lessa. Vamos chamar aqui também o representante do nosso quarto poder, que muitos dizem ser o primeiro, presidente da TV Record de São Paulo, doutor Alexandre Faria Raposo. Salva de palmas. Representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Fernando Grela Vieira, e o excelentíssimo presidente da Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Washington Epaminondas Barra, o nosso queridíssimo luso-brasileiro, meu colega de Ministério Público, Procurador de Justiça, doutor Antônio Lopes Monteiro. Chamamos agora os dois parlamentares aqui presentes. Meu colega, deputado estadual, companheiro de PSDB, deputado Bruno Covas. Meu também, embora não do mesmo partido, mas querido colega, vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Toninho Paiva. Chamamos também à mesa o provedor da Santa Casa de Misericórdia, doutor Fernando, provedoria portuguesa, desculpe, que o doutor Fernando Ramalho, quero estar presente aqui. Representando todo o segmento da educação do Estado de São Paulo, magnífico senhor reitor da Uni Santana, professor Leonardo Placucci, peço ao cerimonial que ajudem o professor no seu deslocamento.
Muito bem, agora sim, com as minhas escusas ao Dr. Fernando Ramalho, chegou aqui do nosso cerimonial, primeiro provedor da Provedoria da Comunidade Portuguesa em São Paulo, aqui representado. Muito bem. Consideram-se partes integrantes desta mesa: professor doutor Carlos Guilherme Mota, da Comunidade Portuguesa, que será o nosso orador nesta sessão, cuja presença nos enche de orgulho. Doutor José Leal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, homem cujo equilíbrio e liderança foram fundamentais para que recente desfecho de movimento paredista da Polícia Civil tivesse o seu término em excelentes termos. Vossa Excelência ali exercitou a sua liderança e mostrou a diferença entre o mero chefe e o líder, que se impõe pelo exemplo e pela conduta. A sociedade de São Paulo muito agradece a postura de Vossa Excelência. Dr. Fernando Martins Gouveia, secretário-geral do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, aqui representada também pelo senhor Antônio Almeida. Uma salva de palmas a Fernando Martins Gouveia. Coronel da Reserva da Polícia Militar, Fernando de Paula Lima Júnior, que aqui representa a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, que traz o seu prestígio a este evento. Com muito orgulho de toda a comunidade luso-brasileira, está aqui presente nosso homenageado do ano passado, um dos mais destacados e prestigiosos representantes da comunidade, Dr. Manuel Tavares de Almeida, conhecido como Comendador Almeida, presidente do Conselho de Administração do Banco Luso-Brasileiro. Nosso também prestigioso, grande líder da comunidade, Dr. Joaquim Justo dos Santos, presidente do Conselho Administrativo do Clube Português. Cadê o nosso querido Justo? Um dos maiores presidentes que a nossa querida Portuguesa de Desportos já conheceu. Dr. Paulo Manuel Pires dos Santos Almeida, vice-presidente do Conselho Deliberativo do nosso queridíssimo Clube Português. Dr. Paulo Manuel. Uma batalhadora, uma guerreira, que está aqui representando um importante segmento, nossa querida guerreira, Ana Cristina Rocha, da Associação dos Ostomizados do município de São Paulo e região. Uma salva de palmas também. Querido Dr. Manuel Rodrigues Antunes Leal, diretor do Conselho Fiscal de um segmento representativo importantíssimo da comunidade, Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo. Uma salva de palmas. Outro dia eu vi uma referência importante, o fenômeno das panificadoras na qualidade, no nível e na presença no estado de São Paulo e no Brasil é quase que único. E uma grande referência, inclusive para os Estados Unidos da América, que tenta até hoje copiar este nosso modelo. Parabéns ao Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo. Anunciamos também a presença do nosso queridíssimo Coronel Gerson Rezende, que durante muitos anos comandou
o 2º Batalhão de Choque da nossa capital, que eu orgulhosamente aprendi a admirar no seu tempo de Capitão Rezende, quando vi dar uma voz de prisão em flagrante para o ex-técnico Cilinho, que o desacatou. O Cilinho estava errado. Parabéns, Rezende. Muito bem. Ainda estão presentes o nosso querido piloto, ex-campeão brasileiro de Stock Car, Lineu Linardi, que se faz acompanhar da arquiteta Lúcia Carvalho Siqueira, trazendo aqui também a homenagem dos esportistas a esta data tão importante. Um dos mais importantes advogados de São Paulo, Dr. Paulo Roberto Esteves, representando em nome próprio e também aqui a presença do seu tio, Paulo Esteves. Nosso querido presidente também do Banco Luso Brasileiro, Manuel Almeida Filho, que está aqui presente, e presidente da Câmara Portuguesa do Estado de São Paulo. Parabéns, uma salva de palmas a esse grande empresário, talentosíssimo empresário, que representa aqui, eu diria, o brilhantismo do setor privado brasileiro. Quando vem aqui dirigentes europeus e norte-americanos, eles não surpreendem com a capacidade e o preparo do setor privado brasileiro. E Vossa Excelência é um dos responsáveis por isso. O setor público é que tem que começar a andar no mesmo patamar. Também aqui presente, uma figura importantíssima de um verdadeiro símbolo desta união dos laços da comunidade luso-brasileira, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo, representada pelo diretor associativo, doutor Abílio Ribeiro de Oliveira. Uma salva de palmas. E também o nosso querido colega do nosso vereador Toninho Paiva, o vereador Vadim Utran, representado pela doutora Cristina Miller. Uma salva de palmas. E de público, quero, doutora Cristina, que a senhora leve os meus mais efusivos cumprimentos à nossa querida Elô Pinheiro, garota de Ipanema, sua colega e minha grande amiga. Muito bem. Seguindo aqui, feita a indicação das autoridades aqui presentes, solicito a nossa gloriosa banda da Polícia Militar a execução dos hinos nacionais de Portugal e do Brasil, todos em pé em sinal de respeito a essa justa homenagem.
Agradeço mais uma vez essa prestigiosa execução e inestimável contribuição da banda da nossa querida e gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre tão presente nesta Assembleia. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns mais uma vez. Também está aqui presente essa grande luso-brasileira, senhora Vera Nunes, que integra essa coleção Aplauso, editado pela Imprensa Oficial, uma das maiores atrizes do cinema brasileiro da década de 40 e 50, foi uma das primeiras a figurar no cinema internacional, e que está representando aqui, me presenteou com uma obra que traça o seu perfil, sua biografia, é um orgulho para toda a comunidade. E daqui, no primeiro parágrafo da apresentação, nós temos uma interessante observação que se aplica a todos os artistas. A senhora, e ao maior deles, Luiz Vaz de Camões. Segundo o catalão Gaudí, não se deve erguer monumentos aos artistas, porque eles já o fizeram em suas obras. Fecha aspas, José Serra, autor da apresentação desta obra. Anuncio também a presença das nossas queridas porta-bandeiras, que aqui se encontram, senhora Maria Isilda Santos Pereira, do Grupo Folclórico Veteranos de São Paulo, e a senhora Maria Amélia Correia Sintra, representando o Rancho Folclórico Arouca São Paulo Clube. E por falar nisso, me lembro que não recebi a ficha aqui para homenagear esse grande Arthur Andrade Pinto, presidente do nosso grande Arouca Clube, que completou 30 anos esse ano. Estive presente em companhia do meu amigo Toninho Paiva. Uma salva de palmas mais reforçada ao Arthur pelo nosso esquecimento. Muito bem. Seguindo aqui o nosso cerimonial, nós vamos passar a palavra, inicialmente, aos dois parlamentares aqui presentes, depois ao presidente da comunidade luso-brasileira e, em seguida, ao orador oficial da cerimônia, professor doutor Carlos Guilherme Mota, que foi indicado pela comunidade e, certamente, com absoluta certeza, irá nos abrilhantar com sábias palavras. Passo a palavra ao nosso querido deputado Bruno Covas, presidente da Frente Parlamentar da Comunidade da Cultura Luso-Brasileira. Meu caríssimo colega, deputado Fernando Capês, em nome de quem cumprimento todas as autoridades, senhoras e senhores. Uma brevíssima palavra, afinal de contas, viemos aqui todos para ouvir o orador da noite. População portuguesa no Brasil, população brasileira em Portugal, chegam aos milhares. Não precisamos aqui discorrer da importância de um evento como esse. A colônia no Brasil está muito bem organizada, em diversos clubes, associações, ranchos, consulados. Tradições portuguesas são preservadas e cultivadas aqui no Brasil, o que favorece o intercâmbio cultural e econômico desses dois países. A comunidade portuguesa é, na verdade, a essência do povo brasileiro, é a essência do povo paulista. Por isso que no dia 10 de junho nós não comemoramos apenas o Dia de Camões e o Dia da Comunidade Portuguesa. Dia 10 de junho nós comemoramos as nossas raízes. O Brasil
infelizmente, não desfruta de uma integração efetiva com os países da América Latina e também ainda temos uma distante integração cultural com Portugal, o que se reflete, por exemplo, no discutível conteúdo do ensino oficial da história brasileira, ao não destacar o Brasil como a maior obra portuguesa, como fruto do empreendedorismo de Portugal. É por isso que o poder público precisa participar ainda mais dessa discussão. É por isso que aqui na casa estamos apresentando a Frente Parlamentar em apoio à comunidade e à cultura luso-brasileira. A Frente Parlamentar já conta com a adesão de 30 deputados e o deputado Fernando Capês fez questão de fazer a sua adesão à Frente Parlamentar exatamente no dia de hoje. Então, eu queria passar às mãos do deputado Fernando Capês o termo de adesão à Frente Parlamentar e convidar a todos para no dia 6 de agosto estarmos aqui no lançamento da Frente Parlamentar. E fiquem todos tranquilos, já verificamos que no dia 6 de agosto não coincide com nenhum jogo da Lusa. Muito obrigado, boa noite. Envia uma missiva excusando-se de sua ausência por motivos de força maior, o professor Edevaldo Alves da Silva, presidente das Faculdades Metropolitanas Unidas. Excelentíssimo senhor deputado, apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência pela feliz iniciativa de propor a realização do ato solene comemorativo do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas na Assembleia Legislativa de São Paulo no próximo dia 9. Justa e merecida homenagem que estreita ainda mais a histórica relação política e de amizade que une os irmãos brasileiros e portugueses. De outra parte, agradecemos sensibilizados a Vossa Excelência a lembrança de nosso nome para ser homenageado na referida solenidade. Nesta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência o nosso profundo respeito e lhe enviamos cordiais e amigas saudações. O professor Edevaldo Alves da Silva, que nesta ocasião é representado pelo seu diretor pedagógico, o excelentíssimo professor Roberto, pediria que se levantasse uma salva de palmas ao nosso brilhante e ilustre professor. Parabéns pela excelência do ensino, pelo que se pauta a FMU. Muito bem. Doutor Antônio Ferreira Pinto está a caminho, secretário de Segurança Pública, e nós vamos então dar seguimento ao nosso cerimonial. Agora, passo a palavra ao presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo e ex-presidente mundial do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, Antônio Almeida e Silva, um dos mais importantes representantes desta comunidade, que é a base da cultura do povo brasileiro. Antônio Almeida e Silva, a palavra é sua. Nada como ter amigos, viu? Obrigado, Capês. Boa noite a todos. Eu gostaria de, na pessoa desse querido amigo, deputado Fernando Capês, saudar toda a mesa, hoje composta por pessoas realmente ilustres, importantes, mas, sobretudo, amigos da comunidade que frequentam o nosso dia a dia, que estão conosco nos nossos anseios, nos nossos projetos e, às vezes, nas nossas angústias. Amigos, efetivamente, esta mesa é de amigos da comunidade portuguesa e eu saúdo a todos eles. Senhores presidentes das nossas associações luso-brasileiras em São Paulo, dirigentes associativos de modo geral, diretores do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo, os homenageados, hoje nós temos alguns homenageados que o Conselho indicou e eu vou falar já sobre eles.
os grupos folclóricos que estão sempre conosco nos nossos eventos, a imprensa luso-brasileira, senhoras e senhores, realmente saúdo a todos e agradeço a presença nesta noite especial em que se comemora a nossa data máxima, a data da raça, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. De modo geral, eu queria saudar, e muito especialmente, os homenageados desta noite. A comunidade indicou à Assembleia, que concordou plenamente, com algumas indicações. Todos os anos indicamos, obedecendo a alguns critérios, e este ano nós fomos indicar pessoas que, no seio da sociedade brasileira, são pessoas que, como disse agora há pouco, comungam dos mesmos ideais da nossa comunidade, são nossos parceiros no dia a dia, estão conosco e haverão de estar sempre, se assim Deus o permitir. E eu queria falar um pouco, rapidamente, explicitar os nomes, já que daqui a pouco, quando forem homenageados, evidentemente o cerimonial resumirá o currículo de cada um. Os nossos homenageados de hoje, indicados, este, eu disse, todos da sociedade, mas ele é da sociedade brasileira, está bem integrado, que é o nosso cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Dr. José Guilherme Queiroz de Ataíde. Um cônsul que já foi cônsul em São Paulo, depois foi para a iniciativa privada, Portugal Telecom, retornou à carreira diplomática e hoje é um cônsul que tem estado conosco todos os dias, todas as horas, trocando ideias, participando, e esta homenagem é mais do que merecida. Dr. Antônio Ferreira Pinto, secretário da Segurança Pública, que está chegando aí, ligou agora há pouco, filho de português, tem uma história bonita, uma história que pode ser a de muitos que estão aqui presentes, na relação que ele tem com o seu querido pai. Um homem que esteve na nossa comunidade quando o senhor embaixador se despediu do Brasil, ainda era secretário da administração penitenciária, onde realizou um grande trabalho, como todos sabem, e agora, nesse cargo importantíssimo, tem estado na nossa comunidade várias vezes em eventos, nos nossos almoços, é um dos nossos, efetivamente, e nós temos muito orgulho em tê-lo entre nós. Daqui a pouco ele deverá estar aí. O outro que nós indicamos, o vereador Toninho Paiva, é o homem que na Câmara Municipal realiza todas as sessões atinentes às datas importantes da comunidade, especialmente o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que festejamos a nível nacional no dia 22 de abril. Uma data criada por força de lei, a Lei 6.270, de 22 de abril de 67. O outro homenageado, desembargador Dr. José Roberto Neves Amorim. É um querido amigo que quase todas as quintas-feiras almoça conosco. A senhora dele, a doutora Wanda Amorim, acaba de lançar um livro ambientado em Portugal, e é mais um cúmplice, é mais um que participa das nossas lutas diárias. Temos muito orgulho em tê-lo entre nós também, e é um dos nossos homenageados também. O outro, Dr. Carlos Guilherme Mota, que vai ser o orador oficial desta noite, já presidiu o Centro de Estudos Avançados da USP. Eu reputo, um dos maiores intelectuais que nós temos em São Paulo, autor de livros importantíssimos, o último, que eu trago no carro, sempre que eu carrego, o carro fica assim, porque é bem grande. É um livro completo da história do Brasil. Um homem que já participa das nossas coisas há muito tempo, um intelectual realmente de primeira qualidade e que nos dá muito orgulho. O outro é um amigo novo, mas é um amigo já fortíssimo, que tem estado também conosco nos nossos almoços, e nós lembramos dele, porque a emissora que ele preside, a TV Record, é a emissora que hoje é uma ponte entre Brasil e Portugal. Com a sua participação, atuação em Portugal, forte, a Record Internacional, tem propiciado uma ligação, uma integração cada vez maior entre brasileiros e portugueses e brasileiros, já que lá existe uma comunidade brasileira bastante forte. Dr. Alexandre Raposo, presidente da TV Record, essa emissora, a primeira emissora em São Paulo, que a nossa imigração em primórdios acostumava-se a ver, e vimos com muita intensidade, e até hoje a TV Record
é muito vista na nossa comunidade, pela forma como ela atua, pela mensagem que ela passa à sociedade. É um orgulho tê-lo aqui entre nós também. Senhora Vera Nunes, esta grande artista, com uma obra extraordinária feita, e que tem sido uma defensora da luso-brasilidade, uma forte defensora. Nós a indicamos e acho que acertamos, porque é uma indicação realmente bastante justa, e é bom, muito bom vê-la entre nós, com essa história toda, com essa beleza, com essa juventude sempre presente. Os outros dois homenageados, a Hebe Camargo, por tudo que ela tem feito também pela nossa comunidade, mas ela viajou para Paris ontem, ligou, pediu muitas desculpas. Nós vamos entregar no programa dela essa homenagem, e acho que dispensa qualquer comentário por tudo que ela tem feito, o significado para a nossa comunidade, aqui no Brasil e mesmo em Portugal. O outro, o professor Ives Gandra da Silva Martins, que também dispensa qualquer comentário, que está em Brasília hoje num simpósio, mas que também receberá em outro momento, e deixou, através de uma carta, um grande abraço a todos. São essas pessoas que vêm coroar, vêm revestir a importância moral que esta comemoração tem. Pessoas da sociedade brasileira, a qual estamos totalmente integrados, e que justificam esta comemoração. A eles todos, a minha homenagem, a homenagem do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, pelo que vem reforçar o significado do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, enfocando a memória do herói, que melhor resume e significa as aspirações da raça, o ímpeto do nosso sangue, o exemplo e norte, mais seguros da conduta que Portugal deve seguir para ser respeitado e ser grande. E como escreveu João Barros, a permanente atualidade da obra Os Lusíadas não provém só da beleza épica e lírica, mas da sua força nacionalizadora e da presciência agudíssima das qualidades e destino do povo português. Ao ligarmos Camões ao Dia Nacional de Portugal, implicitamente estamos a cantar a epopeia dos nossos maiores e a afirmar que, tal como os Lusíadas transcendem as gerações, também a pátria para nós transcende a própria eternidade. Realmente, amigos, festejando o 10 de junho, da data magna da nação portuguesa, surge mais uma vez o necessário momento de reflexão acerca da importância inegável das comemorações. Sob a égide imortal do poeta da raça lusitana, Luís Vaz de Camões, tem-se efetivado festividades em todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, representando essa figura histórica, lídimo símbolo da identidade nacional. Sob sua inspiração, tais comemorações ganham uma dimensão que transcende a simples celebração de uma efeméride para se constituir em verdadeiro apelo à consciência e aos sentimentos de todos nós, portugueses espalhados pelos diversos cantos do mundo. Basicamente, o dia 10 de junho, no qual o papel pujante do homem lusíada é colocado em relevo, servindo para estabelecer uma corrente de amor e fé entre milhões de portugueses que um dia tiveram que deixar o seu país, ligados e hermanados na saudade de seus pagos, da sua gente, dos seus cantares. Pode parecer surpresa para alguns a ligação do nome de Camões ao Dia das Comunidades Portuguesas, mas ela é facilmente justificada, já que existe no grande épico o símbolo e a expressão do que mais alto nos projetou como país independente. Tenho dito sempre que os versos de Camões nem sempre nos são fáceis de entender, porque ele se exprimiu na linguagem da época, e linguagem muda com os hábitos da vida, é certo, efetivamente, que ele representa como tipo humano o português de todos os tempos. É poeta, soldado, aventureiro, intelectual, mundano, vítima, herói, experiente e desprecavido. Quase parece estranho
que façamos um poeta o símbolo representativo do homem português. Na Inglaterra, como disse o nosso deputado no começo, não é Shakespeare que personifica o cidadão britânico. A América tem o Dia da Ação de Graças, voltado ao valor transcendental, e o Dia da Independência, tomado como o momento em que se fez nação. Na França, comemora-se a tomada da Bastilha, como símbolo e sinônimo de liberdade. Nós, portugueses, nomeamos um poeta para falar por nós, porque ele significa para todos o homem comum português, capaz de sonhar, realizar, capaz de aventuras por mares dante nunca navegados. Em Os Lusíadas, a grande obra, a presença real de uma história de que fazemos parte, elevada ao plano de liberdade da emoção estética, não é nem pode ser só um motivo de culto passadista, por legítimo que tal seja. Os Lusíadas não são, nem se pretende que seja, um poema profético, e seria abusivo querer achar nele soluções feitas para os tempos que atravessamos. Mas a claridade e a força com que o mundo cultural lusíada permanece vivo no poema trazem até nós coordenadas essenciais do ser, da existência do ser português. Uma destas coordenadas, e talvez a mais significativa, é a dimensão dada à sociedade portuguesa, pela existência de tantas comunidades lusíadas nos mais diversos cantos do mundo, comunidades que Camões não podia prever na sua forma atual, como é lógico, mas cujo nascimento e razões de ser se espelham em Os Lusíadas. De fato, somos uma pátria de comunidades, e como tal constituímos um povo único, com dimensão especial e específica, que extravasa os limites territoriais, outorgando a Portugal essa condição singular que orgulha a todos nós. Os milhões de cidadãos portugueses espalhados pelo mundo e as suas comunidades constituem um elemento estrutural da nação portuguesa. E é através dessas comunidades que se confirma a vocação universalista e humanista do nosso país. É preciso, pois, não esquecer o princípio da igualdade entre todos os portugueses, os que vivem em Portugal e os que, por circunstâncias diversas, vivem fora de Portugal. E os que ainda estão, como eu disse, de modo a contemplar a cidadania ampla do povo português, adotando soluções adequadas à coesão, à solidariedade entre todos e ao reforço da importância social, econômica e política das comunidades portuguesas no mundo. Hoje é o dia certo a estimular esta reflexão. Convido a todos para esse labor, unidos no amor à pátria e no orgulho de sermos portugueses. E ainda mais do que isso, sermos luso-brasileiros, em agradecimento, gratidão, tributo a este grande e querido país Brasil, que nos acolheu há tempos atrás. Então poderemos dizer, todos, parafraseando o poeta, ditosa pátria que tais filho tem. Muito obrigado a todos. Parabéns. Anunciamos também a presença do Dr. Zacarias Pagnanelli, diretor executivo nacional de Relações Institucionais da Record, conhecidíssimo no mundo jornalístico como Zaca, nosso querido Zaca, grande Dr. Zacarias. Anuncio também, representando o Sindicato dos Agentes Vistores, a presença da Cida, da Deise e da Cirilina, que estão aqui trazendo o prestígio de tão importante segmento. Um beijo a vocês. Deputado estadual João Melão Neto, nosso colega, manda uma carta parabenizando e manifestando a impossibilidade de comparecimento. Querido deputado federal de todos conhecidos, deputado federal Arnaldo Madeira, manda também uma missiva, excusando-se pela ausência. Deputado do PV, Chico Sardelli, parabeniza também o evento. Marcos de Preto, assessor parlamentar do vereador Adolfo Quintas, faz também o seu registro de impossibilidade. Também enviou um fax do gabinete especial e pessoal da Presidência da República, do excelentíssimo senhor Presidente da República,
doutora Nara Schmidt, manifestando as congratulações do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e, ao mesmo tempo, informando a impossibilidade de comparecimento. Envia também a chefe de cerimonial do Palácio dos Bandeirantes uma missiva justificando a ausência do excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, José Serra, e a impossibilidade do seu comparecimento. Pediu que fosse lida a sua correspondência pela impossibilidade de comparecimento um dos maiores juristas do país, professor doutor Ives Gandra da Silva. Passo a ler a missiva. Agradeço sensibilizado a homenagem que, ao lado de outros amigos da comunidade portuguesa do Brasil, recebo da Assembleia Legislativa. Alegra-me sobremaneira, em primeiro lugar, por ter sido proposta pelo prezado amigo Fernando Capês, cujo exemplo de cidadania e de luta por valores e ideais maiores sempre me impressionou. Eu vou ler porque ele escreveu, mas não estou lendo agora. Trata-se parlamentar que inequivocamente dignifica a Casa Legislativa dos paulistas. É admirável defensor das nobres causas e depositário da esperança dos cidadãos na construção de um Brasil maior. Em segundo lugar, pelo fato de a homenagem provir do legislativo parlamentarista, convicto que sou desde os bancos acadêmicos, tendo presidido o Diretório Metropolitano do Partido Libertador em São Paulo de 62 a 64, único partido parlamentarista à luz da Constituição de 1946. Sempre acreditei que nos parlamentos está a verdadeira representação da nação, pois ali é que todas as correntes ideológicas se fazem presentes. O executivo representa a maioria do povo, mas o legislativo, a totalidade. Trata-se, além do mais, de emanada da Casa das Leis de meu estado. E aí uma frase que ele sempre usa, que deu as dimensões ao país em que vivemos, distendendo pelos bandeirantes o Tratado de Tordesilhas, o que me faz recebê-la com o coração inundado de imenso orgulho e desmedida alegria. Por fim, o fato de ser uma honraria vinculada a Portugal, país onde nasceu meu pai, e que, como maior herança, ao contrário da Espanha, que em idêntico espaço geográfico não conseguiu formatar uma nação única, criou um Brasil continental, torna este evento ainda mais significativo e feliz, lamentando apenas que compromissos em Brasília, por convocação do Senado Federal, me impeçam de estar presente para usufruir do gesto fidalgo e generoso dos legisladores paulistas. Agradeço, todavia, a homenagem que sensibilizou a mim e a toda a minha família. Muito, mas muito obrigado. Ives Gandra Martins. Tenho a honra de chamar o último e principal orador desta noite, o intelectual, professor doutor, vou me abster de ler o seu currículo, porque senão amanheceríamos fazendo esta leitura. Carlos Guilherme Mota, orador oficial da cerimônia, indicado pela comunidade luso-brasileira. O microfone é de Vossa Excelência, professor Carlos Miguel. Ao final haverá um coquetel de confraternização e a apresentação do grupo folclórico da Casa de Portugal. Presidente Júlio Rodrigues. Boa noite, senhoras e senhores, minhas amigas, meus amigos. Eu gostaria de fazer uma saudação breve a todas e a todos, na pessoa do deputado Fernando Capês, e também, para equilibrar um pouco a nossa sociabilidade, na pessoa de uma editora luso-brasileira, a Isabel Alexandre,
que tem sistematicamente defendido o espaço do pensamento, da historiografia e da cultura brasileiras, luso-brasileiras. Eu gostaria de saudar toda a mesa, mas parece que não há tempo para isso. Mas é importante citar, e precisamos dar os créditos às pessoas que o merecem, aos Covas. O governador Covas, faço aqui, é um preito de gratidão, quando o diretor e eu do Arquivo do Estado de São Paulo, um arquivo que é do começo do século XVIII, portanto, ainda estávamos dentro do sistema colonial português, o governador Covas foi quem deu a força decisiva, o impulso decisivo para a construção daquilo que é hoje, o grande arquivo do Estado de São Paulo, que está ali, junto à terminal rodoviária do Tietê. Essa sensibilidade para a história, para os estudos históricos, para algo que não rende voto, não é? Que é montar arquivo, não é? É uma coisa que não é precisamente muito valorizada. Então, eu preciso fazer essa menção, deputado, e agradecer de público numa comunidade no mundo luso-brasileiro. É aqui, porque aquela história, a documentação, a memória nossa, a memória coletiva, está lá e hoje, felizmente, muito bem organizada e modernizada. Eu não poderia deixar de mencionar também, nos agradecimentos, e com isso já vou entrando no meu tema e na minha oração, com muita responsabilidade para tantos homenageados, tendo sido escolhido para representar os homenageados. É uma honra a mais que eu levo daqui, ou tenho aqui. Eu quero citar também alguns amigos portugueses, ou luso-brasileiros, que deram a mais efetiva colaboração a quase todas as iniciativas nossas na Universidade de São Paulo, quando do bicentenário, antes mesmo do bicentenário, Fernando Lessa, o deputado Fernando Lessa, que em todos os momentos esteve conosco, momentos difíceis até, porque essa aposta no mundo luso-brasileiro, sobretudo do ponto de vista da universidade, não era tão nítida. A montagem, a articulação de uma cátedra Jaime Cortesão, uma cátedra que hoje está em pleno funcionamento e que leva o nome do grande português, do grande historiador do século XX, Jaime Cortesão, e que foi exilado aqui, veio exilado para o Brasil, nem tinha tanta razão assim para exilar, se olharmos pelo ângulo do regime, não é? Que eu não sei bem qual é esse ângulo, porque exilou tantas figuras notáveis, não é? Que houve um colega com maior senso de humor, um historiador também da USP, que falou que nós devíamos fazer, no campus da USP, uma estátua para o doutor Antônio Oliveira Salazar. Por quê? Claro que era uma blague, não é? E porque ele permitiu, ou propiciou, ou causou o exílio de tantos grandes portugueses que a cultura brasileira só tem a agradecer. Mas trata-se de uma blague, evidentemente. Eu também queria citar o doutor Almeida e Silva. Por quê? Foi o doutor Almeida e Silva que foi nos buscar com o doutor Baltazar Rebelo, não é? E dizendo, nós temos quadrantes, o doutor Baltazar, todos devem, eu evoco aqui com muito carinho, o doutor Baltazar que nos procurou na USP, falou, nós estamos em quadrantes ideológicos profundamente diferentes, diversos, até adversos, né? E eu gostaria de estabelecer um diálogo por cima das ideologias, porque nós temos uma cultura comum a preservar. Essa lição até eu chamaria até de crítica ideológica, assim, ultrapassamento do tempo, me evoca também o Camões, que dizia, eu não vou citar Camões mais, porque o doutor Almeida já fez a conferência que eu devia ter feito sobre focalizando o Camões. Mas os tempos mudam, e mudam também no mundo luso-brasileiro. E então demos-nos aquele abraço num dia exatamente ao pé do Pedro Álvares Cabral, e foi quando pude conhecer melhor, mais de perto, aquela comunidade a qual eu pertenço, luso-brasileira. Afinal, a Paula Camacho casou-se com José Maciel em 1595, e são os meus antecedentes mais antigos e sempre muito modestos, de uma
luso-brasilidade que sempre veio aqui como mestre de escolas, continuou como mestre de escolas, alferes, compondo esta história na longue durée, da longa duração, que é o que somos e por isso nos falamos e nos entendemos. Eu agradeço muito, então, aqui, caro presidente Fernando Capês, essa oportunidade para poder saudar a todos aqui, amigos que vão aprofundando suas relações ao longo do tempo. Em homenagem à amizade luso-brasileira, eu acabei de dispensar, deixando nas mãos de nossa editora, Isabel Alexandre, editora da editora Senac, acabei de dispensar, em homenagem a todos nós e ao tempo, o tempo, tema do Camões também, desses renascentistas todos. Mas eu dispensei meu texto, para poder falar mais livremente e não perpetrar uma conferência que poderia tomar alguns ares de formalidade e talvez até provocar um certo aborrecimento. Eu, então, gostaria de mencionar 3 ou 4 pontos. O primeiro deles na verdade, um agradecimento e uma oferta que eu passo à presidência da mesa de um grande esforço que não teria sido possível sem a amizade, a colaboração, as inúmeras idas a Portugal, não tantas quanto eu gostaria, mas sempre faltam algumas, mas para reencontrar o comendador Botelho, reencontrar amigos, o Ramos, que ora está lá, ora está aqui, mas dessa vai e torna a viagem, e também poder dizer que o livro que eu vou oferecer à Biblioteca da Assembleia Legislativa, a biblioteca, e vou passar as mãos do nosso querido deputado, é o fruto de um trabalho de muito tempo, começando aí entro no dia do Pedro Álvares Cabral, começando pelo grande historiador que aqui viveu, depois de Jaime Cortesão, Joaquim Barradas de Carvalho. Joaquim Barradas de Carvalho vem do grupo português, do Alentejo, me ensinou que o Alentejo não tem sombra, senão as que vêm do céu, e me ensinou outros versos tão lindos, né? E ensinou também historiografia, aquilo que ele dizia, é preciso fazer a pesquisa à lupa, é preciso sair desse ensaísmo geral, valorizando, sim, os grandes escritores, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, João Cruz Costa e tantos outros, mas nos trazendo, este homem, quase que sozinho, ele fez o papel de toda a missão francesa, tão decantada, tão falada, tão celebrada, mas ele só nos deu uma visão de quem era quem no nosso mundo luso-brasileiro. Nos fez apresentar e nos provocava, éramos então jovens professores, recém-formados, começando carreira, e ele veio para dar história ibérica pelas mãos de um outro grande luso-brasileiro, este paulista, Eurípides Simões de Paula. Pouca gente terá ouvido falar em Eurípides Simões de Paula, que é o nome do principal edifício de História e Geografia da cidade universitária, um dos mais bonitos, aliás. O Eurípides, além de ter lutado na FEB, além de tudo, além de ter sido estudante formado com os grandes mestres franceses da Sorbonne, da Escola de Altos Estudos, de Brodel, Fernando Brodel, o Eurípides trouxe Barradas de Carvalho e cultivava, trouxe como diretor da nossa faculdade e fez todos os esforços para estabelecer pontes e fixar no coração da USP a disciplina de História Ibérica. Mas a História Ibérica não é a história de Portugal e de Espanha. Era uma história de muito Portugal e pouca Espanha, para o bem e para o mal, né? O fato é que, com isso, tivemos toda uma aeração, uma presença, a vinda de grandes professores, de muitos estudantes, e nós fazíamos a nossa peregrinação, que era de lei, não é? Ir à Torre do Tombo. Ir à Torre do Tombo. Porque os nossos documentos, a nossa memória, sobretudo do Brasil colonial, estava lá. E depois fomos descobrindo que não só colonial, depois, pelo século XIX, nós continuamos a ter esta categoria que nós descobrimos juntos, não é? Também com outras figuras como Rodrigo Leal Rodrigues, por exemplo, o saudoso Rodrigo Leal Rodrigues, este grande agitador, não é?
este homem de perfil aparentemente conservador, mas extremamente progressista no sentido de iniciativas, e que animou como ninguém as celebrações dos 500 anos. Então, houve todo aqui um trabalho coletivo, caras amigas e caros amigos, para descobrir essa categoria que é o luso brasileiro. É o luso brasileiro que está na literatura do século XIX, toda, e século XX, é o luso brasileiro que somos todos nós, em maior ou menor escala, com maior ou menor consciência, dessa luso-brasilidade. É muito curioso, porque, do ponto de vista assim, da historiografia brasileira mais convencional, não existe a figura do luso brasileiro, existem os portugueses, existem os brasileiros. Mas existe essa categoria, esse segmento amplíssimo, intermediário, um pouco brumoso, um pouco nebuloso, mas muito cheio de hipóteses, metáforas, sentidos de humor muito acirrado. Isso, todas as características do mundo que o português criou, para citar, mais uma vez, Gilberto Freire. Claro que nós discutíamos e combatíamos muito essa adaptação do português aos trópicos. Parecia uma coisa assim, é uma coisa que hoje está démodé, está fora de moda, está fora da... Porque os portugueses não se adaptam somente aos trópicos, se adaptam de modo geral, quando dá, onde há trabalho, onde há ambiente e onde eles podem construir alguma coisa. Portugueses e portuguesas, porque ainda nós notávamos, há não muito tempo, que um certo patriarcalismo, um certo machismo até, um pouco exacerbado, marcava um pouco, bastante as nossas culturas. Hoje, depois dos anos 70, 80, essa revisão, inclusive do papel das grandes mulheres na história de Portugal, está feito, está pensado, e isso é importante porque, com isso, nós podemos falar em comunidade, efetivamente, e democratização das relações e da cultura. A outra coisa que eu gostaria de mencionar, e ainda tem um tom aqui de agradecimento, e para mostrar que as pontes estão muito bem já construídas, precisamos melhorá-las, o trabalho que foi feito também, vem sendo feito, não digo já no plano empresarial, que os empresários têm tido um papel decisivo, modernizador até, lá e cá. Esses empresários tiveram, pelo menos para nós que vivemos de pesquisa, trabalhamos com pesquisa, queremos melhorar a história dos nossos povos e formar novos quadros, muitos desses empresários nos ajudaram a criar bolsas, a organizar linhas de pesquisa, e às vezes não eram só iniciativas da empresa tal ou a empresa qual, às vezes eram iniciativas pessoais, que nos procuravam. Isso me emocionou muito, como diretor do arquivo no momento, como diretor do Instituto de Estudos Avançados, na gestão do reitor José Goldenberg. Me emocionou muito que alguns empresários portugueses, ou luso-brasileiros, melhor dizendo, nos procuraram para dizer: precisamos criar uma nova juventude, precisamos criar, afinal, nossas gerações vão passando e os jovens precisam ter memória, precisam ter história, precisam conhecer essa história. E houve muitos estudantes que foram para Portugal, inclusive para a África, para pensar e pesquisar, levantar documentação em vários campos, da história, mas também da antropologia, da sociologia. Eu acho que esse elo, eu detesto esse momento atual, quando se fala, esse link, o link, que besteira falar em link, eu já acho até besteira falar em PowerPoint, em pendrive, essas coisas todas, round table e coffee break. Daqui a pouco vamos ter um coffee break. Eu estava na USP há um pouco tempo, e que se falava o colóquio luso brasileiro, e um colega, aliás, devo dizer português, falava: bom, daqui a pouco está no tempo, vai chegar a hora do coffee break. Eu falei: me diga uma coisa, nós temos uma língua tão maravilhosa, tão cheia de possibilidades para dizer o que vai ser isso, não é? Obrigado. Vamos tomar um cafezinho, ou então uma bica, ou então mais poético, não é? Aliás, já está na hora também, mas de outras coisas também esperamos nós. Bom, para dizer que esses empresários, essas figuras, que aliás tiveram muitos deles origem humilde, vieram aqui como trabalhadores muito modestos,
percebem o papel da formação, o papel da universidade. E a essas figuras, a essas pessoas, seriam muitas, eu teria que fazer uma longa lista aqui. Nosso querido doutor Almeida, o cônsul Ataíde, conhece alguns, o Fernando, todos conhecemos alguns desses amigos que pensaram na questão da cultura a sério. Nada de ficar só mandando filhos para estudar em Harvard, ir para Miami, porque nossas universidades estão, primeiro, precisando dessa inteligência, dessa juventude. E um dos desafios, então isso foi um pouco passado. Agora, falando do futuro e quase que encerrando aqui, encaminhando pelo menos o encerramento das nossas reflexões aqui, um pouco descosturadas, de toda forma, imagino que mais interessante do que uma conferência lida, eu queria dizer que o futuro nos coloca desafios fortes, grandes. Esta é uma comunidade poderosa, forte, que talvez não esteja usando todo o seu potencial e traduzindo no plano da cultura, no plano... Não, que já fez muito, eu acabei de fazer longos elogios. Eu digo que o passado é o passado, isso já foi. Eu acho que temos que construir pontes para frente. Posso citar alguns exemplos aqui presentes, ou não presentes. O nosso Gomes da Costa, com o Real Gabinete Português de Leitura. Quem vai ao Rio, fica perplexo com aquilo, é uma obra fantástica. Uma mobilização de recursos, de capitais, mas também de inteligência, pensando no futuro. Eu poderia dizer, não no mundo exatamente luso-brasileiro, mas no mundo latino-americano, o trabalho, essa nova inauguração, essa reinauguração do Memorial da América Latina na gestão do Dr. Fernando Lessa. O Dr. Fernando Lessa, ele, além de cultivar toda a sua tradição, sua vida, sua biografia luso-brasileira, ao assumir o Memorial da América Latina, reiteradamente ele deixou claro, e vem fazendo nessa direção, que temos que integrar o mundo luso-brasileiro, que é muito nítido, muito claro, muito forte, no contexto latino-americano. Mas do que estamos falando, amigas e amigos? Nós estamos falando da globalização também. A globalização, ela é uma palavra que pode ser mais eficiente ou oca, um conceito oco. Né? Mas no caso, a questão que se coloca para nós hoje é de recriarmos a reorganização mundial dos blocos, a Ásia emergindo com várias tonalidades, a União Europeia dando passos firmes no sentido da sua consolidação, o nosso Mercosul ainda muito frágil, se é que ainda essa ideia permanece, e fomos perdendo um pouco, é uma advertência talvez ligeira de um historiador, ou de um aprendiz de historiador, Portugal como que está olhando, nos últimos anos, um pouco mais para a sua localização na Europa. E o Brasil como que está olhando um pouco mais para a sua localização na América Latina, na Organização Norte-Sul. Isso para dizer que eu percebo longínquamente, talvez já estivemos mais próximos. Já estivemos mais próximos. E temos, portanto, um desafio, daí uma importância desse Conselho das Comunidades, todos esses amigos operosos da diplomacia e da universidade laica, que reorganizemos, repensemos os nossos esforços para que tenhamos um papel forte no novo quadro da mundialização, na reorganização dos blocos. E sem formar novos quadros, não chegaremos lá. Nós morreremos abraçados ao velho do Restelo, para citar Camões outra vez. Eu tenho a impressão que, então, o momento dessa... E lembro os esforços de tantos amigos, não é? Como, inclusive, Rodrigo Leal Rodrigues e Ramos, o comendador Ramos, tantos outros, eu não posso citar todos, que são muitos, né? Para criar um colégio Camões aqui em São Paulo, assim como tinha o Cervantes. Foi uma luta ingente, e retomarmos projetos dessa natureza, pensarmos como podemos nos dirigir a núcleos pensantes deste país para restabelecer ou reforçar os laços entre universidades, por exemplo. Não é? Há muitas, melhoraram muito, devo dizer, nesses últimos anos, muito, mas perdemos talvez aquela referência mais
mais ampla e mais profunda dos grandes mestres que aqui estiveram. Fidelino de Figueiredo, são nomes lembrados todas as semanas nas nossas salas de aula. Jaime Cortesão, Joaquim Barradas de Carvalho, tantos e tantos e tantos outros. E houve fermentação de ideias muito importantes aqui, que perdemos um pouco, precisamos recolocar. Um só exemplo para não maçar a todos e a todas, como diria o Essa de Queiroz. Né? Que maçada, não é? Não vamos fugir da maçada, porque a maçada espanta a cultura e a reflexão, e o sorriso, e a inteligência, e essa coisa. O fato é o seguinte, que nós teríamos que lembrar que Jornal do Brasil, por exemplo, nos anos 70 e 80, tomava as teses dos seus editoriais, e o Estadão também, mas sobretudo o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, para relembrar que temos que organizar, em 75, 76, portanto, logo depois do movimento da Revolução dos Cravos, temos que reorganizar o mundo luso-afro-brasileiro. E aí o Joaquim Barradas tinha suas teorias. Temos que repensar, mas incluindo a África, né? Temos que repensar quais os fluxos internos que nós temos que estimular. E com isso ele retomava uma perspectiva histórica de Pombal, antes de Pombal, de Dom Luiz da Cunha, o padrinho de Pombal, o grande diplomata. Depois de Pombal, do Rodrigo de Souza Coutinho, da corte do Dom João VI, e do grande luso brasileiro, inspirador, José Bonifácio de Andrade Silva. Santista, aliás, o José Bonifácio, né? Você vê que Santos, é fantástica essa cidade, né? Que, aliás, tem o nome de Santos lá também, perto das Janelas Verdes. Você veja que não inventamos muita coisa aí, não. O José Bonifácio de Andrade Silva, que durante muito tempo foi visto como um homem conservador, aquele velhinho da nota, não sei de quantos cruzeiros, ou seja, austero, o patriarca da independência solene. Este homem, amigas e amigos, era divertido. A pesquisa histórica vem mostrando que não só os norte-americanos têm os seus founding fathers, não só a França tem Robespierre e Danton, não sei o que mais. Nós temos um panteão de gente da maior qualidade à época da independência. Nicolau de Campos Vergueiro, este homem culto, forte, inteligente, criador, este homem era português. E estava bom, ali, se não me engano, o nome é a maior rua desta, né, vai daqui até a casa do Dr. Fernando Lessa, mais ou menos, é isso? Então, só para ter ideia, este homem era divertido, era falastrão, era brigão, encrenqueiro, como todo bom português ou brasileiro que se preze. O brasileiro anda pouco encrenqueiro, né? Estão conseguindo fazer umas coisas na cidade universitária, mas é pouco, eu acho, né? Precisa encrencar mais, né? O fato é o seguinte, é que o José Bonifácio tanto foi encrenqueiro que propôs, na Constituinte de 1823, um homem bem formado por Coimbra, né? E rechaçou Napoleão, em suma, ele propôs na Constituinte, então, a abolição da escravatura em 5 anos. Isto é uma coisa revolucionária. Ele propôs o projeto maravilhoso de integração dos indígenas, dos nativos. Longo projeto que vale a pena. Quem queira ser luso-brasileiro para valer, ou luso-brasileira, eu já vou dizer por quê, para valer, tem que ler o Zé Bonifácio, os projetos para o Brasil. O Zé Bonifácio fez uma proposta de integração e educação à pombalina dos indígenas que o Rondon, nunca funcionou direito, claro. O Rondon foi tomar aquele projeto, em 1910, portanto, quase um século depois, para aplicar, para resolver o problema indígena. E o José Bonifácio dizia que o problema indígena é o problema do branco. O problema do indígena é o branco. Então, é muito forte. Quem tenha paciência para ler o José Bonifácio, mas com alma aberta para aprender com o velho José Bonifácio, o patriarca, este homem era um homem que podia ter resolvido essa questão do Raposa, da Terra do Sol, mas que ainda não sabemos, 500 anos depois, onde colocar índio, né? É uma loucura.
Então, do ponto de vista histórico, e nós procuramos problematizar aqui no nosso livro, e nos debates que temos feito, e as novas gerações de historiadores estão fazendo, é a revisão historiográfica profunda. Temos que ver. E, bom, e agora falando das mulheres, José Bonifácio, eu acho que ele era casado. Há uma discussão se ele era casado ou não com a Narcisa O'Leary, né, que é uma irlandesa e tal. E ele propunha também algo parecido com o divórcio. O que, para aquele momento, para o Brasil, depois nós atravessamos todo o século XIX, século XX, com esse problema, né? Que não é um problema, é uma solução, como sabemos alguns. Né? Então, você veja que o José Bonifácio tem que ser retomado ao vivo. E o nosso Joaquim Barrada, Jaime Cortesão, historiadores portugueses, nos ensinaram. O Vitorino Magalhães Godinho, este precisava de uma grande homenagem, inclusive deputado desta Assembleia, porque esse homem esteve aqui nos anos 50. Nós falamos da missão francesa, o ano França-Brasil, está todo mundo tomado pelo ano França-Brasil. Ora, o Jaime Cortesão esteve aqui mais tempo, dirigiu o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, bolou toda uma série de documentos, foi o grande Jaime Cortesão, não estou falando do historiador secundário como o Carlos Guilherme Mota, aí, por exemplo. Eu estou pensando o Joaquim Barradas de Carvalho, tanta gente, eu acho que retomar isso. O Vitorino Magalhães Godinho está vivo, está velhinho, mas esse homem é o maior historiador em língua portuguesa vivo. Está velhinho, velhinho, velhinho. E não há grande, ninguém sabe. Cadê a memória? Não digo a memória das pessoas mais distanciadas desse universo. Estou falando da nossa memória. Então, eu acho que há toda uma tarefa nossa, urgente, para fazermos aquilo que os norte-americanos gostam de chamar o who's who, mas só que quem é quem? Não precisa falar o who's who, senão a gente vai começar a falar de PowerPoint. Quem é quem? Não é? Para saber, e para homenagearmos, acarinharmos essas pessoas mais maduras, essas pessoas de formação, inclusive da nossa comunidade, porque tem uma memória viva, uma memória ativa e tem futuro, pensam o futuro, porque fizeram já o passado. É dessa forma que eu queria, então, fazer uma saudação. Peço desculpas por uma espécie de improviso, mas me pareceu melhor, caras amigas e amigos. Bom, e a questão esse papel da mulher também, eu queria explicitar, é homenagem às nossas moças que nos acompanham e as moças todas também, que são todas moças da plateia, que estão aqui nos assistindo e convivendo. Eu gostaria, então, de agradecer e propor que navegar é preciso, não é? Sonhar é mais necessário ainda, e fazer é algo que português e luso-brasileiro sabe do que se trata, é do fazer. Muito obrigado, boa noite. Aos copos. Não tem essa coisa, a expressão portuguesa é aos copos. Eu não vou dizer qual é a palavra, que é em inglês, é marketing. Mas não foi eu que estou fazendo, sou eu que estou falando. Estamos diante de uma obra de mais de 1000 páginas sobre história do Brasil. Não é uma visão apenas narrativa, é uma interpretação feita pelo professor titular de História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Peço que a minha assessora, a professora doutora Gabriele Tambellini, pegue a obra e faça por ofício o encaminhamento à biblioteca da Assembleia Legislativa para que fique à disposição da consulta, mas é recomendável que cada um tenha a sua própria obra em casa para consultá-la com mais vagar. Não é um Lexotan. É um Lexotan que tranquiliza, mas não faz dormir.
Também quero anunciar aqui a presença do Dr. Antônio Freixo, representando o presidente da Casa de Portugal, Dr. Júlio Rodrigues, que está em um compromisso fora do país e que sediou a primeira sessão solene desta legislatura. Quero também ressaltar a importância da presença do Dr. Fernando Lessa, que hoje, no Memorial da América Latina, realiza-se um evento com a presença do governador José Serra. E mesmo assim, ele para cá veio prestigiar como faz todos os anos. Agradecemos também a brilhante palestra proferida pelo professor Carlos Guilherme Mota, justificando a sua indicação como orador. Sem mais delongas, passo a iniciar a entrega das placas aos homenageados, solicitando que o Dr. Antônio Almeida Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, proceda a esta entrega. Indago, em primeiro lugar, o professor Dr. Roberto Moreira ainda se encontra? Então, eu pediria que a doutora Gabriele Tambellini, que é professora de Direito Administrativo e formada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, recebesse para encaminhamento por ofício ao professor Edivaldo Alves da Silva a primeira placa em homenagem. Perfeito. Vamos agora proceder à entrega ao presidente da TV Record, nosso querido Dr. Raposo. Vou pegar o currículo do doutor para fazermos aqui. Dr. Alexandre Raposo, filho de açorianos, hoje também cidadão português, presidente da segunda maior emissora de TV do Brasil, a Rede Record. Que orgulho para a comunidade. Peço que proceda a entrega ao Dr. Alexandre Raposo, Dr. Antônio Almeida Silva. Que momento importante. Este cidadão português, segundo maior conglomerado televisivo do país, é simplesmente o presidente. Agora, chamaremos, como querido vereador Toninho Paiva, para receber a sua homenagem. Grande Toninho Paiva, tão querido da comunidade. E, aliás, me puxaram a orelha, mas eu consultei o vereador, ele não quis fazer uso da palavra, viu? Para aqui. Monteiro dizendo que há controvérsias. Ele sinalizou para mim, dizendo que não queria fazer uso da palavra. Depois eu ainda fui confirmar com ele, ele disse que era isso mesmo. Tá certo, Toninho? É isso mesmo? Muito bem. Agora, para receber outro grande orgulho da comunidade, desembargador, professor, doutor, excelentíssimo doutor José Roberto Neves Amorim. Que orgulho! Professor Ives Gandra, eu mesmo entregarei. Chamamos agora a essa grande atriz, Fra Nunes. Que orgulho!
Chamamos agora chamamos um dos maiores intelectuais brasileiros, como ficou aqui demonstrado, e um autêntico, embora tenha o luso brasileiro, nosso professor, doutor, titular da USP, orador indicado, Carlos Guilherme Mota. E agora, o último homenageado já receberá a placa e ficará para fazer uso da palavra, encerrando o último discurso desta noite, nosso cônsul-geral de Portugal, Dr. José Guilherme Queiroz de Ataíde. Boa noite a todos. Eu queria começar por saudar o deputado estadual Fernando Capês por esta tão oportuna iniciativa que saúda o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E quero ser bastante breve, queria ir muito direto ao assunto, queria em nome do deputado Capês saudar todos os ilustres membros desta mesa e pegar um pouco numa pequena parte da brilhante oração do professor Carlos Guilherme Mota. Ele, a certa altura, ele disse o seguinte: o passado é muito importante, ele está acabado e agora a gente tem que pensar em termos de futuro. E mostrou alguma apreensão com a hipótese de haver um afastamento entre Portugal e o Brasil. Eu queria tentar deixar aqui uma mensagem de otimismo quanto ao futuro entre os dois países. Eu estou aqui representando o Estado português em São Paulo, que é uma cidade onde nós temos dezenas de empresas portuguesas que aqui se instalaram na última década. E, contrariamente ao que possa parecer, talvez porque às vezes não saem logo as notícias, é um movimento que ainda existe e está talvez cada vez mais forte. Só nos primeiros 5 meses do ano, nós tivemos novas empresas portuguesas que se instalaram em São Paulo, em setores tão diversos como a banca, a concessão de estradas, empresas que vão atuar no meio ambiente e na gestão de portos, ou querem isso. Tivemos novos hotéis inaugurados aqui em São Paulo nos últimos 2 meses, de importantes grupos que vieram de Portugal. Para mim é muito grato ver, penso que o Dr. António Almeida Silva é uma pessoa que sabe muito bem isso, como essas empresas que investiram tantos bilhões de dólares aqui, estão cada vez mais próximas dos portugueses que aqui estão há tantas décadas e dando apoio a todas as iniciativas que os portugueses aqui tomam. Então eu queria deixar esta mensagem. O Brasil é uma economia cada vez mais importante. Nós vimos ontem um professor americano de Harvard que deu várias entrevistas aí, que disse: o Brasil não é só um país que resiste melhor que quase todos os outros à crise, é um país que tem tudo para ter taxas de crescimento muito altas. Ele até falou um dia, porque não, 7, 8, 9 ou 10%. Ora, uma economia destas, que vai ser uma das grandes economias do século, não podia deixar de chamar a atenção das empresas de Portugal. Penso que elas vão apostar no Brasil cada vez mais, e quanto mais empresas aqui houver, mais apoio haverá a iniciativas na área da cultura, que são tão importantes, mas que não podem ser feitas sem que haja, vou usar aqui uma palavra em
inglês, contra as ideias o professor, mas o chamado hard cash, porque sem isso nada feito, não é? Ou tem grana ou nada feito, não é? Então eu acho que nós temos aqui cada vez mais empresas, e eu ando muitas vezes, entre aspas, atrás delas, pedindo apoio para essas iniciativas de caráter cultural, que tanto unem os dois países. Então eu queria deixar uma mensagem de grande otimismo quanto ao futuro. Portugal vai estar cada vez mais próximo do Brasil. Vamos ter este ano mais uma cúpula entre os dois países em Portugal, ao mais alto nível, e eu acho que vão estar ainda mais, se possível, presentes aqui no estado de São Paulo, que é o estado que é o mais importante, sem dúvida, do ponto de vista económico em todo o país. Então, muito obrigado a todos e um grande abraço a todos. Passamos agora ao último ato da sessão de hoje, tão aguardada, a apresentação do grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo, que será... Então nós vamos, essa apresentação vai coincidir já com a realização do nosso coquetel. Coquetel, não consigo arrumar um sinônimo. Os nossos comes, portanto, os nossos comes e bebes, pronto. Tá certo? E eu declaro encerrada a sessão.